Olá, tudo bem com você? Eu sou Poliana Luiza, sou psicóloga, especialista em terapia familiar sistêmica de casal e educadora sexual. E nesse espaço aqui do YouTube, eu estou aqui para trazer um pouco da construção do amadurecimento feminino para a vida matrimonial. E falar sobre esse amadurecimento feminino tem me feito voltar um pouco no tempo, recordar da Poliana menina, da Poliana moça. Já ouviram falar desse livro? Poliana moça e Poliana menina. Sim, assim como o livro, eu tive a minha infância, eu tive a minha juventude, e hoje, ao vir gravar aqui para vocês, eu fiquei pensando o quão importante é a gente dividir um pouco, né, das nossas dinâmicas de vida, das nossas histórias, até mesmo porque muitos de nós passamos por coisas similares, vencemos coisas parecidas. Enquanto eu estava aqui ligando tudo aqui para passar para vocês, né? Eu estou aqui olhando pela minha porta, para minha sacada, e estou vendo as nuvens, né? Na minha infância, quantas e quantas vezes eu parei para admirar as nuvens e via formas diferentes de animais, via figuras diferentes ali, via passarinhos, via dinossauro, enfim, né? E ao trazer um pouco da minha história de vida, trazer um pouco da Poliana mesmo, não da profissional, de mim enquanto ser humano, me veio essa lembrança, né? Eu olhei aqui pela janela e foi a primeira coisa que me veio, mesmo sabendo de tudo que eu queria passar aqui hoje para você. A Poliana, eu, né? Quero trazer para você hoje um pouco de quem sou eu, mas de uma forma mais do dia a dia, né? Das coisas que eu tenho como memória. Porque quando a gente fala da gente, às vezes a gente não traz com tanta clareza para os outros quem somos, o que fazemos, né? De onde viemos. Muitos que me conhecem, pode estar aqui assistindo, têm uma memória sobre quem sou eu. Né? Assim como eu tenho uma memória das outras pessoas que eu convivo, os momentos que nós tivemos bons, os que não foram tão bons, né? Momentos de superação, de perdas, de conquistas. Né? E quando eu venho hoje para trazer um pouco da Poliana menina, da Poliana da juventude para você, é para que a gente possa ir compreendendo juntos, né? Alguns vídeos anteriores aqui eu trouxe para vocês a carta dela, e a carta dela trouxe algumas perspectivas, né? Que a mulher tem, aquela mulher que espera por um casamento, um momento ideal, ter filhos, constituir uma família, né? E quando eu trago a minha história para vocês, eu vou trazer com o meu olhar como eu vivenciei toda essa fase da minha vida, né? Esses 36 anos da minha vida. Daqui a pouco, mês que vem ali tá batendo nos 37, mas por enquanto vamos vivenciar os 36, não é mesmo? Então, há 36 anos atrás, né, as memórias que eu tenho, desde que eu nasci até então, eu quero trazer um pouco para você. Né? Eu nasci em uma família grande, né? Eu nasci numa casa que era eu, a minha mãe, irmãos da minha mãe, vó, bisavó, bisavô. Então era uma família numerosa na mesma casa, tá? Quando eu falo assim, é ali na mesma casa, né? Porque quando a gente fala de família, né, nesse sentido, é aquelas pessoas que moram com a gente. Então lá na minha infância, né, foi uma família humilde, simples, né, que se esforçou muito para ter tudo que tem hoje, que conquistou tudo na vida, né? Não veio nada de graça, foi preciso haver um esforço, né, uma dedicação para que tudo fosse sendo construído. E tenho muito orgulho da família que eu tenho por tudo que eles fizeram, por tudo que eles vivenciaram, por tudo que eles têm hoje, né? E aí a cada perda que a gente passa, né, parece que vem um filme na cabeça da gente. Eu acho que até por isso que eu quis trazer um pouco disso para vocês, que vocês sabem no último vídeo que eu trouxe, eu falei sobre perdas, né? Que eu vivenciei perdas. Mas, ao mesmo tempo, como é importante a gente voltar, né, na nossa história, na nossa bagagem, né? Como eu dizia, eu vivenciei minha vida numa família numerosa, né? Existem vários modelos de família. Então, esse modelo que eu tive de exemplo, de construção, né? Tive o meu pai, mas não era um pai que era casado com a minha mãe. Eles namoraram. Eu até uso essa fala, né? Que a imagem que eu tenho é, eles namoraram, se eu não me engano, eu não vou lembrar com exatidão. Eles namoraram, minha mãe engravidou,
E aí, quando foi entendendo a dinâmica, eles separaram ali no namoro mesmo, entenderam que não ia dar certo a relação, e cada um seguiu o seu caminho. Né? No entanto, hoje eu tenho 5 irmãos do lado do meu pai, oficiais, que eu até brinco com meu pai, são 5 oficiais, né? Porque meu pai era namorador. E aí, tenho minhas dúvidas se ainda não seja, né? Então, eu até brincava com ele, pai, se tiver mais filhos, conta aí, porque pode ser que, vez ou outra, um irmão pode namorar com um irmão sem saber. Porque meu pai, mas minha mãe moram em cidade menor, né? Então, as pessoas usualmente bem se conhecem na cidade. Então, eu sempre usei essa fala com meu pai, sabe? E a minha mãe, depois de muitos anos, eu já com 23 anos, acho que é isso mesmo, 23 anos, né? Eu tive uma irmã, né? Do lado da minha mãe, da parte da minha mãe, né? Que hoje está com 13 anos. Então, assim, foi um presente maravilhoso que veio na hora certa também, essa irmã, né? Eu honro e sou muito feliz de ter ela como irmã, assim como os outros irmãos da parte do meu pai. Alguns mais próximos, outros mais distantes. Isso tudo faz-se através dos vínculos que nós temos, né? Então, assim, eu cresci, vivenciei dentro de uma família muito cuidadosa, muito amorosa, muito dedicada, onde todos queriam ajudar todos, né? Então, a gente entende que existia um movimento colaborativo dentro desse sistema familiar que eu vivenciei. E ali, eu, Poliana, tive muitos modelos para seguir, para acompanhar, para ver o que eu achava interessante ou não, né? Tanto da minha mãe, como de tias, tios, né? Madrinhas, padrinhos, avós, bisavós, avós, bisavós, né? Então, eu tive essa oportunidade de ter uma família próxima, e ainda tenho, né? Uma família próxima a mim. E quando eu fui pensando nessa questão de família, de entender, né? Porque aí na adolescência a gente vai entendendo um pouco melhor, né? Toda essa dinâmica familiar. E quando eu fui tendo essa consciência, eu fui entendendo que lugar que eu ocupava naquela família, na minha família, né? Naquela parece que eu tô falando de uma outra família, mas não, é a minha, né? Que lugar que eu ocupava na minha família, como as pessoas eram, né? O que eu poderia fazer por mim. E em muitos momentos eu me percebia perdida, realmente, tá? E foi muito tempo até eu encontrar o meu lugar. Não que minha família não proporcionasse isso, mas dentro desses contextos familiares, você aí pode entender o que eu quero dizer, são vários fatores culturais, são vários modelos familiares, são várias regras, né, várias culturas que as famílias têm. Né? E aqui eu vivenciei, a família que eu tive e tenho, né, não é diferente da sua, né? E então eu vivenciava e via outros modelos lá fora, de amigos, de namorados, de noivos, noivo, né? Só tive um, que é o meu esposo. Mas eu fui vendo outros modelos, né? E coisas que eu encontrava, que eu falava, putz, né? E aí, como vai ser? Nossa, isso eu gostaria de ter na minha família. Nossa, isso eu gostaria de trazer para minha realidade. Né? Algumas coisas eu consegui, outras não. Né? E o que eu percebo também nas famílias, algumas coisas as pessoas têm dificuldade de falar, de expressar. Às vezes consegue expressar para umas, não consegue expressar para outras, né? E tá tudo certo, né? É uma construção que nós vamos fazendo diante da nossa dinâmica de vida. Então, quando eu trago um pouco da minha história, né? A minha mãe me teve aos 19 anos, né? E se esforçou, fez tudo que precisava para me dar uma educação, me dar um estudo, me dar uma qualidade de vida, né? Desde a minha infância até a minha vida adulta, ela fez tudo que podia, né? Para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Meu pai também, né? Na medida do possível dele, da relação que nós tínhamos, que era uma relação mais distante. E ainda assim, ainda hoje permanece distante, mas eu entendo que é a dinâmica dele. Isso hoje não influencia na minha vida, isso hoje não me traz nenhuma consequência. Porque com a vida a gente vai aprendendo também a conhecer as pessoas e respeitar os lugares que elas se colocam e querem ser colocadas. Né? Então, isso é interessante. Eu posso ser bem sincera aqui com vocês que por anos eu sofri por essa questão da relação com meu pai. Mas hoje eu tenho isso bem resolvido, bem estruturado, né? Até mesmo pela minha idade, pela maturidade que eu tenho hoje, pelas conversas que eu tive com ele também, né? Foi sendo possível essa compreensão, né? Dessa nossa relação.
nós conversamos, nós temos uma relação, mas não é tão próxima como eu gostaria, né? E talvez ele também. Mas isso aí já é uma outra conversa que nós podemos ter, porque cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma bagagem, né? E o jeito que cada um tem, né, e comporta com a gente também diz muito, né? Então, meu pai tem questões dele que talvez estão adormecidas, ou que ele não consegue pôr pra fora ainda, né? E a gente vai entendendo, né? Assim como a minha mãe, assim como meus irmãos, assim como todas as pessoas da minha rede familiar. Porque se você for olhar também na sua casa, na sua família, você vai se deparar com várias pessoas que você convive que tem um jeito diferente de aproximação ou distanciamento com você. Não quer dizer que você não possa ter uma convivência com essa pessoa, que você não possa ter uma qualidade de vida com essa pessoa, né? Então, isso nós precisamos pensar. Enquanto a gente está aqui trabalhando a questão do amadurecimento feminino, né, para a construção da nossa dinâmica de vida, seja para entender que queremos ou não casar, né, porque o casamento também, a escolha de um casamento também, né, eu estou aqui virando as nuvens e falando com você, né, a escolha do casamento também, né, decidir casar ou não, é uma questão de maturidade. Tem mulheres que decidem não casar, não por trauma, não porque tem algo contra isso, mas porque estão bem resolvidas sozinhas, né, e sem nenhuma companhia, né, encontram sentido em outras coisas da vida, e tá tudo certo, né, quem sou eu para julgar e quem, né, são os outros para me julgar também em relação às minhas escolhas. Então, quando eu trago hoje, né, essa construção um pouco da minha dinâmica de vida, eu percebo o quanto essa bagagem que eu construí na minha família me auxiliou e me estruturou para ser a mulher que eu sou hoje, né? Porque minha mãe, depois de um tempo, né, e devido às circunstâncias da vida, os ciclos da vida, né, de chegadas e partidas de algumas pessoas das nossas vidas, possibilitou ela querer ter um espaço que era só dela, porque até então a gente morava juntos, né, tinha uma dinâmica juntos, né, e teve uma época que minha mãe perdeu a mãe dela, né, e foi uma época muito dolorosa, porque foi um acidente ao qual ela estava também, mas ela sobreviveu, minha avó não, mas aí ela foi entendendo a necessidade de construir um espaço para ela, para nós, na verdade, né, porque até então nós duas mudamos de onde nós estávamos para uma casa que ali naquele momento era nossa, né? Só nós duas ali dentro daquele sistema familiar. E isso foi também um momento de evolução e de crescimento para nós, porque até então, ali aos meus 15 anos, sim, aos meus 15 anos, a gente sempre viveu junto naquele momento de vários membros da família ali juntos. E de repente nos vimos eu e ela, né, vivendo dentro de uma casa só nós duas, né? E com isso a gente foi tendo que aprender, né, adaptar ao novo, né? Isso é bem bacana de falar, porque casamento também é assim, né? Quando a gente casa, e eu já vivenciei isso, a gente tem que passar, a gente namora com essa pessoa, mas quando morar dentro da mesma casa, muda toda essa questão, né? A gente tem que passar por toda uma fase de adaptação, de construção. Então, quando a gente foi morar só nós duas, né, foi muito bacana, porque minha mãe já comprava as coisas para casa, mobiliar, decorar, né, e aí a gente foi organizar essa casa, colocar cada coisa no lugar. Então, assim, é muito gostoso essa parte, né, de pertencimento a um espaço que você entende que é seu. Não que antes não fosse, né, mas ali você está elaborando um novo momento, uma nova fase da sua vida, né, nesse sentido. E por vários momentos ali a gente precisou se adaptar, né? Precisou compreender o espaço de cada uma, né? Porque ainda eu era adolescente, eu tinha 15 anos, né? E a gente foi entendendo, elaborando, construindo, né? Entendendo as conquistas que estavam vindo com aquelas mudanças, né? E eu tive várias coisas, eu tô falando só do ciclo familiar, mas eu tive o ciclo, né, da época escolar, né, de amigos, de amizades, né, e aí tinha toda uma regra, tinha toda uma limitação, né, que eu precisava cumprir dentro do papel de mãe e filha também, né, com questão de horários, com questão de organização da casa, né, então todas essas fases de adaptação, de mudanças, mesmo lá na minha adolescência, da minha infância para minha adolescência, me auxiliaram nessa construção de amadurecimento, de crescimento.
Mas, Poliana, na infância e na adolescência a gente pode trabalhar esse amadurecimento? Sim, todos os dias, desde que a gente nasce, nós vamos aprendendo algo novo, vamos construindo algo novo para as nossas dinâmicas de vida, né? Então, tudo isso que eu vivenciei até ali, até esse momento que eu estou falando para vocês, me serviram como bagagem, né? Então, desde ali, aos meus 15 anos, eu fui tendo uma outra perspectiva de vida, eu fui tendo uma outra relação com a minha mãe, né? Com a família também, não quer dizer que a gente mudou, que eu não continuei tendo relação com a minha família, minha mãe também, né? A gente só limitou o espaço uma da outra para com os demais familiares, né? Porque cada um, né, se encontrou no seu espaço, respeitou o espaço um do outro também, né? Porque isso é bacana. As pessoas que moravam com a gente, os familiares que moravam com a gente, ficaram felizes pelas mudanças, ficaram positivos com tudo ali que estava acontecendo. E depois dessa fase, né, me prendi nessa fase aqui, a gente foi evoluindo, crescendo, veio a fase dos namoros, né? Eu tive alguns namoros nessa fase, e aí também outra fase de pedir para a mãe, né? Pode, não pode, porque tem. Ainda hoje tem, né? Mas essa questão do respeito, de pedir, do namorado pedir para a mãe para namorar. Então, eu vivenciei todas essas fases também na época de namoro, né? De adolescência, de amizade, de festa, de poder sair com amigo, de não poder sair, de receber serenata. Não sei se você é dessa época também. Tá lá dormindo, de repente começa a tocar música lá fora. E às vezes não era nem crush, não era nem namorado, era amizade, grupos de amigas. Eu tinha, era muito bacana. Eu tinha um grupo de amigos, né? Que a gente se reunia sempre. A minha mãe fazia até parte desses grupos, vez ou outra ela participava porque a gente tinha uma amizade em comum. Uma pessoa mais velha, mas não tão velha, que fez faculdade com ela e que a gente tinha uma relação. Minha mãe, quer dizer, né, na época minha mãe estava mais jovem, né, quando a gente fazia esse movimento. E a gente tinha um movimento de fazer festas. Quando uma pessoa ia embora mais cedo do que o outro, o grupo ia, esperava um pouco, a pessoa dormia, ia lá e fazia uma serenata para quem tinha que dormir. Então, assim, eu vivenciei muito essa fase gostosa, sabe, de descontraída, leve, que hoje tem, mas não é da mesma forma como antes, né? E cada ciclo é único, realmente. Não, hoje, se eu for ver a minha irmã, né, mais ou menos a idade que eu tinha lá atrás quando vivenciei essas fases, não é da mesma forma, né? Totalmente diferente do que eu vivenciei. E tá certo. São épocas diferentes, são pessoas diferentes, são construções diferentes e são vidas que seguem. Mas lá na minha época eu lembro com tanta saudade desses momentos. Eu mesmo, às vezes, estava lá na festa ainda e ia surpreender uma pessoa ou outra que tinha ido embora, né? Aí um grupo saía da festa, tipo, 3, 4 pessoas saíam, ia lá fazer serenata e voltava para a festa. Então, assim, era um momento tão gostoso, né? Já chegou a época por exemplo, eu estava num casamento, eu vou até contar essa história para vocês. Eu estava num casamento e eu fui embora desse casamento. E as pessoas que estavam lá nesse casamento, que eram os amigos, pessoas conhecidas, depois que eu fui embora, né, já tinha alto tempo que eu tinha ido embora, eu estava lá dormindo, foram fazer serenata e ainda levaram um vaso de flores, que era de lembrança mesmo para quem estivesse no casamento, levaram um vaso de flores para deixar lá na porta da minha casa junto com a serenata. Gente, a gente aprontava muito, mas não era coisa errada, era coisa gostosa, prazerosa de vivenciar ali, né? A gente não negligenciava, era coisas prazerosas, né, que a gente vivenciava. Isso tudo tá aqui na minha memória, tá na minha bagagem, né? E eu trago para minha vida, né, as minhas amizades essas que muitas passaram e não ficaram, muitas se foram por questões físicas e espirituais, né? Morreram, vamos dizer assim. Muitas romperam comigo e hoje voltaram novamente, né? Por outros motivos, por outras questões. Outras se afastaram com o tempo e pela prioridade que tinha de vida, e eu também. Hoje nós voltamos a ter uma relação. E outras, infelizmente, a gente não está próximo. Mas se precisou, pode ligar, pode mandar mensagem que a gente troca, que a gente conversa. É como se fosse ali, ó, alimentar todos os dias essa relação. Então, quando é de verdade, não tem tempo, não tem distanciamento, não tem proximidade que influencia nessa relação, né? Então, hoje eu trago um pouco de mim, né? Dessa forma que eu sou. E
Hoje eu recebi um feedback, né, e fez eu refletir também e entender um pouco dessa dinâmica de vida minha, desse amadurecimento. Uma mulher que está participando de um grupo que eu estou finalizei ontem, na verdade, da Mulher Bem Resolvida, ela me trouxe um feedback que estava ali, né, calada, mas que pôde absorver tudo que eu estava trazendo ali de uma forma construtiva, e até instigou ela a pesquisar mais sobre o assunto. E observo o quanto eu sou atenciosa, carinhosa, que eu mostro ter uma empatia para o que eu estou fazendo ali. Né? Então, assim, é tão bacana quando as pessoas nos veem como a gente realmente sente que é, né? Então, quando eu trago hoje para vocês um pouco de mim e trago essa reflexão, né, que eu tive ao final aqui com vocês, pensando nisso. Quando você, né, estamos aqui falando sobre amadurecimento feminino, sobre pertencimento à nossa dinâmica de vida, você se sente pertencente quando as pessoas falam sobre você? Ou você não se vê? Parece que estão falando de uma outra pessoa. Então, assim, hoje, né, quando eu tive esses feedbacks, e quando a gente tem feedbacks, assim, isso faz a gente pensar, estou no caminho certo. Não, opa, essa pessoa não está conectada comigo, eu não estou conectada com o negócio certo aqui. O que está acontecendo? O que eu preciso olhar? O que eu preciso trabalhar na minha dinâmica de vida? Né? Então, assim, eu trouxe um pouco da minha vida, né, e aí eu posso falar mais se vocês quiserem, mas eu trouxe só essa dinâmica inicial lá da Poliana moça e da Poliana menina, né? Não da Poliana, deixa eu só pegar, não da Poliana adulta, mas da Poliana moça e da Poliana menina, porque essa fase da infância e da juventude, Rosa Pucker, né, que é uma autora do psicodrama, ela traz bem essa questão da sobrevivência emocional, né? Que muito da nossa vida adulta se constituiu lá na nossa infância e na nossa adolescência. E como que você constituiu a sua infância e a sua adolescência? Né? Qual a sua história? Quem é você? Consegue acompanhar comigo esse olhar? Né? Então, eu deixo aqui para você hoje essa reflexão, né, e essa construção de quem é você, moça, quem é você, menina, né? Quem foi ou quem é, né? Não sei com que idade você está aí agora me ouvindo. E quando eu falo não sei quem é você agora com a idade que você está me ouvindo, porque talvez não é só cronológica. A gente tem que pensar na nossa idade emocional também. Né? Porque às vezes eu tô aqui com 36 anos, mas com sentimentos e comportamentos lá da minha adolescência. Se tá tudo certo, beleza, mas peraí, até onde está o que, até onde isso não tá? Então, vamos pensar e vamos construir isso juntos. Pensar na vida, pensar nos propósitos, nos pertencimentos, as nossas escolhas e decisões, é algo que é seu. Ninguém pode te roubar isso. Embora você perceba que tudo que você viveu até agora não tenha feito sentido para você, ou não tenha feito parte do que você compactua, vamos embora. Vamos iniciar agora uma nova página, um novo capítulo para o seu livro da vida, que permite olhar para essa mulher incrível e maravilhosa que você é. Vamos juntas?